Olá, meu nome é Elaine Silva, desde 2015 eu sou professora da PUC São Paulo e hoje eu dou aula em 2 cursos da graduação e um mestrado profissional. Mas eu não estou aqui para falar com você sobre os cursos no qual eu estou, a sua agenda, a sua pauta, os seus eventos, e sim para comentar sobre um item que pode afetar a nossa experiência e a nossa permanência na universidade. E eu falo nossa porque isso independe da posição que você ocupa, pode ser aluno, pode ser professor, professora, pode ser funcionário ou funcionária administrativa, independentemente do curso, independente do local, se é capital, como eu estou aqui, ou se é do interior. Por que eu estou falando isso? E por que é importante de nós começarmos a tratar dessa questão? Quando nós entramos na universidade, nós trazemos para a universidade, independentemente desse objetivo maior do âmbito acadêmico, que é produzir um conhecimento que procure ser mais objetivo, compartilhar, desenvolvê-lo de uma forma que seja ética, nós sempre trazemos para esse ambiente que tem esse objetivo as práticas, os hábitos, os valores da sociedade, das comunidades, dos grupos sociais nos quais nós estamos inseridos. É essa realidade que faz com que alguns problemas possam ser encontrados na universidade, independentemente deles serem contrários aos princípios de um comportamento ético e de formação de um conhecimento objetivo, como é a questão do racismo e a questão do classismo, que já têm sido tratados, que já têm sido objetos de medidas pela PUC nesses últimos anos. Eu estou hoje aqui para falar com você sobre um outro tópico que vai na mesma linha, que é derivado das relações e das hierarquias de gênero que existem em nossa sociedade. Nossa, professora, mas existe um problema de violência de gênero ou discriminação? Alguns de vocês podem se perguntar. Eu, atualmente, estou acompanhando como especialista e como consultora uma CPI na Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo sobre violência sexual na universidade. E não é a primeira. Em 2014, depois da notícia de um estupro de uma aluna numa festa por um funcionário terceirizado, foi estabelecida uma primeira CPI que apurou e identificou diversos casos em universidades que foram analisadas, que foram discutidas naquele momento. Só que, por si só, essa experiência da CPI não foi suficiente e, ano passado, novamente foram recebidas novas denúncias. Isso mostra que existe também aquilo que a gente chama de violência sexual, que é um aspecto da violência de gênero dentro da universidade, infelizmente. E essa realidade não vai deixar de existir se nós não falarmos nela. Ela só pode deixar de existir se nós tratarmos aberta e diretamente desse problema. Agora, a violência sexual, e aqui a minha função falar para você, não é apenas o estupro. Muitas vezes as pessoas têm na cabeça que a violência é uma forma de agressão material e física à pessoa, mas não é. A violência pode ser toda forma de limitação ou coação de uma pessoa, de modo a fazer com que ela faça algo contra a sua liberdade, que ela não tenha liberdade de tomar e consentir para uma determinada decisão, para um determinado ato, para um determinado evento. Outro aspecto muito importante é a questão do assédio sexual. E o assédio sexual, ele pode existir e vai existir também no âmbito da universidade. Desde 2015, eu recebo, enquanto advogada, pedidos de aconselhamento, em especial de pós-graduandas e de pós-doutorandas, começou como uma pós-doutoranda, sobre como proceder no caso de assédio de um orientador. E é interessante notar que, em geral, esses pedidos de aconselhamento, eles vêm sempre de alguém de fora da comunidade. Por quê?
porque existe um quadro de não tratamento dessa questão direto e o receio de ser penalizado, o receio de ser de alguma forma excluído da comunidade, de ser mal visto, de alguma forma ser colocado em escanteio, porque as comunidades científicas nas quais nós vivemos são muito pequenas, faz com que a maior parte das pessoas que são o alvo desse tipo de comportamento não procurem ajuda com os diretores, com os coordenadores diretos dos cursos que eles fazem. Então, eu recebi o convite para trazer essa questão para vocês e lembrar que a questão da violência de gênero, ela pode, dentro de todos os aspectos relacionados à violência de gênero, ela pode incluir também questões que são diferente do estupro, mas que violam de alguma forma o consentimento. É muito comum ouvir, principalmente de pessoas que não têm a mínima sensibilidade para a realidade de sofrimento do outro, que assédio é flerte e que se de alguma forma a gente começar a falar de assédio, vai simplesmente proibir o flerte no âmbito da universidade. E vamos combinar, a gente vive, nós somos pessoas e nós convivemos enquanto pessoas no âmbito da universidade. E é muito triste que as pessoas não consigam distinguir flerte, que pressupõe o consentimento, o interesse e a participação ativa, do assédio, que é uma dimensão de uma violência que constrange, que suprime o consentimento de uma das partes nessa relação, se é possível chamar de relação efetivamente. Então, quando a gente fala violência sexual, o que a gente está querendo dizer? O que eu estou trazendo para você? A violência sexual, mesmo no aspecto mais conservador, tem várias dimensões. O estupro, ela é apenas a forma mais aguda e mais evidente, e ele é penalizado pelo Código Penal. Mas o assédio sexual também é uma forma. E o que é o assédio? Essa forma de tentar induzir a participação numa relação, obter o favorecimento numa relação, obter alguma forma de uma conduta chamada sexual, mediante alguma forma de coação. E como que se dá a coação na universidade? Ela se dá por meio, por exemplo, na recusa de receber trabalhos, na negativa de participação em eventos, que são essas formas que alguém com autoridade pode impor ao outro um determinado tipo de comportamento e penalização. Além disso, você tem outras espécies, por exemplo, como a importunação sexual, que recentemente é que foi tipificada penalmente. Mas, independentemente desses tipos, uma coisa que é muito importante a gente relembrar é que essas condutas são condutas que também envolvem a comunidade. Pesquisas que têm sido feitas demonstram que, em razão da falta de um esclarecimento e uma definição muito clara de quais são os procedimentos, os canais utilizados para se pedir uma responsabilização, uma forma de averiguação desse comportamento, muitas vezes a pessoa que é pressionada a se submeter a uma determinada conduta, ela acaba se afastando na universidade. Nós temos uma fuga dos cérebros, em especial das mulheres da universidade. Só que, detalhe, isso não é uma experiência de sofrimento exclusiva de mulheres. Para participar dessa CPI que eu estou acompanhando agora, eu levantei e circulei um formulário para algumas pessoas e pedi para compartilhar com os seus conhecidos. E um dos comentários me chamou muita atenção. Ele era de um homem gay que comentava que a experiência de assédio, que era o meu maior foco, é uma experiência real na comunidade gay e que, no entanto, em razão dos construtos da masculinidade, pouco se fala a respeito dessa realidade. Além disso,
Como em geral essa pessoa causa, a pessoa que vai falar, seja homem, seja mulher, causa um certo constrangimento e desconforto, muitas vezes, quando se fala a respeito dessa conduta, essa pessoa é excluída pelo desconforto, pelo constrangimento que ela causou, em geral com pessoas que são pessoas de mais nome e renome do que elas. É lógico que pode haver casos de assédio também de alunos assediando as suas professoras ou os seus professores, mas isso é a exceção da exceção da exceção. E o que nós estamos tentando fazer nesse momento, e o que nós vamos fazer a partir das próximas semanas, é tentar deixar claro para você quais são os mecanismos e os canais que vocês têm dentro da PUC para poder tratar dessa questão. Um deles é a ouvidoria, como está previsto lá nas diretrizes contra assédio moral, sexual e discriminação racial da própria universidade, que foram aprovadas pelo Consumo há alguns anos. Mas você também tem os órgãos de manutenção da integridade do Código de Ética, você pode recorrer à sua coordenação. E nos próximos meses, tudo isso deve ser revisto para tentar, de alguma forma, dar uma clareza com relação aos canais que têm que ser seguidos, em contato, em diálogo com vocês. Agora, no dia 15 de outubro, nós vamos fazer um evento comigo, a professora Silvia Pimentel e a professora Bia Bambrilha, da Psicologia, para começar a abordar essa questão e gostaríamos muito de contar com a sua participação. E lembrar para você que não é só acolher a vítima institucionalmente, e mesmo criar os mecanismos de responsabilização dos responsáveis institucionalmente. A comunidade também tem um papel no acolhimento das pessoas e na manutenção dessas relações e na identificação das realidades, porque muitas vezes o papel de superioridade de chefes, de professores, faz com que muitos papéis se confundam, se concentrem e fique difícil identificar algum tipo de comportamento. Então, esse vídeo também é um chamado para que você possa identificar, saber o que está acontecendo, acolher e encaminhar, a ajudar a pessoa que passa por essa experiência a encontrar um caminho e para que a gente possa junto construir um mecanismo de responsabilização que possibilite a aplicação real daquilo que nós consideramos ser um comportamento ético para a construção de um conhecimento de uma comunidade científica sólida no âmbito da PUC.